A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã quero vos falar a respeito de Jesus Cristo, o homem. Que 1 João 4, 2, vou ler até o 6, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você ouvir essa like, esse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda. Isso é importante para você. Amado e querido irmão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãs, jovens e adolescentes, pastores e obreiros, amigos, vizinhos, todos tenham um ótimo dia de quarta-feira, 1º de dezembro de 2023. Que Deus abençoe e guarde as vossas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Leremos agora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo porque, por esta razão, fala da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Amados e queridos irmãos, vamos partir pelo passo de nisto reconhecerei. Você já imaginou aonde ele disse, amados, no primeiro versículo, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amados e queridos irmãos, eu quero vos dizer para você uma coisa: cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, tá bom? Porque essa passagem aqui é ensinada na igreja. Fugir dos falsos profetas. E quando fala isso, fala do irmão, da irmã que ora, que busca, que jejua, que entrega as vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E que Jesus que mostra o céu, arrebata em espírito. Isso não é mentira, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Eu já tive esse privilégio. Como pastor, eu digo para a igreja, para os obreiros, para os crentes que têm credenciais, não pequeis contra o Espírito Santo de Deus. Esse falso profeta que aqui está falando, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, procede-se de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esses profetas, mas amados e queridos irmãos, não é o irmão e a irmã que é usado na profecia, na revelação que Deus o mostra. Sei que às vezes passa alguns na frente de Deus, mas o falso profeta que está falando aqui, está falando do pastor desviado da presença de Deus. Vocês examinem de onde nasceu a seita A. Você vai ver o fundador dele, aonde ele estava. Ele queria nome. Saiu da presença de Deus, ignorou a palavra de Deus, torceu a palavra de Deus e começou a profetizar alguma coisa. Você vai ver lá atrás, ele pecou, ele merecia a morte, foi excluído e abriu uma congregação e fez no mundo crescer, porque o ser humano é fácil de ouvir. Falso profeta saiu do nosso meio, do povo de Deus, porque tem tantas igrejas. Um só quer o coração,
Pode ir, pode ser pastor, pode ser lésbica, pode ser homossexual. Aonde está na Bíblia? Examine se pode um homossexual, uma lésbica, ser pastor de rebanhos. É o Satanás usando a mente do homem e da mulher. Sabe para quê? Para crescer o rebanho que vai para o inferno, arder num lago de fogo ardente, junto com Satanás. Porque este pastor, esta pastora, primeiro, estão desviados da presença de Deus, são falsos profetas, é esses aí. Aqueles que faz igual em cima do púlpito, dando para vocês riquezas, curas miraculosas que Deus não falou para eles, em troca de dinheiros. Esses são falsos profetas, estão no nosso meio. Igreja, volte para a Bíblia. Se Deus falar que vai curar um câncer, uma pessoa que a medicina deu atestado de óbito, se Deus falou que vai curar, pode mandar levantar e sentar, porque Deus vai curar. Agora, se eu oferecer a cura do câncer, quando Deus não falou nada, prepara-se o caixão, o fúnebre para ele, porque ele vai descer a terra. E ele morrendo, eu também estarei morto, porque a Bíblia disse: o profeta que profetizar mentira da paz, quando Deus não mandou, será morto. Eu posso não descer a sepultura com ele, mas estou morto espiritualmente. Examine os falsos profetas, tire este povo do meio. Não importa se ele é um grande pastor, tem que saber se ele é falso profeta. Se é falso profeta, não está escrito no livro da vida. Amém? 2. Disto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito. Agora que examine os falsos profetas. Tem os falsos profetas por aí que dizem que Jesus Cristo foi um homem como nós. Não aceita Jesus Cristo como o Salvador, como um Deus conosco. E aquele que não disser, que não aceitar Jesus Cristo, homem, como Filho de Deus, esse Espírito não é do nosso. 3. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tende ouvidos que vêm e presentemente já está no mundo. Todo espírito que não confessa que Cristo Jesus não procede de Deus. Aí você vê quem é os falsos profetas. Aqueles que não proferem o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido neste mundo para salvar a humanidade. Todos que não professam esse nome não provém de Deus. Esse Espírito é o espírito do anticristo. Então, igreja, cuidado. Pastores, quando escusarem do altar para ensinar, para tirar pedradas, irmãos e irmãs que oram, que jejuam em seu favor, em favor da igreja. Irmão que tem a visão, a revelação vinda de Deus. Quando você não concorda, pastor, foi Deus quem falou, você está entrando no lugar do falso profeta. E você, irmão que está triste,
que o seu pastor te lançou fora da igreja, não fique triste. Você está na igreja de Jesus Cristo, recebendo a revelação do pastor, sumo pastor Jesus Cristo, do Salvador da sua alma, da minha alma, e do Salvador das almas de todos na face da terra. Meus queridos e amados irmãos, examine-se então, porque todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Examine a palavra do versículo 3. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, é o espírito do mentiroso, que está profetizando nas portas da casa, na igreja, aonde quer esteja. Examine este espírito, o espírito do anticristo, porque não confessou a Jesus Cristo. O Pai entregou tudo nas mãos dele, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus Cristo entregou as revelações divinas, o cuidar da igreja ao Espírito Santo. Entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não tem inveja, não tem contenda, não tem ciúmes. Os três são uma só. Depois disse, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O anticristo já está no mundo para causar confusão, deserção no coração, na mente do homem e da mulher. Meus queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração, clame a Deus com a boca no pó, no seu quarto, na sua sala, na sua casa, no seu carro, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, orando em espírito todos os dias, porque o espírito do anticristo está no mundo para fazer o máximo de pessoa desviar da verdadeira palavra de Deus. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o mundo do falso profeta, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, veja o amor que Deus tem para comigo e com você. Filhinhos, vós sois de Deus. Quem pode aniquilar alguém que é de Deus? Vós sois de Deus. Tende vencido os falsos profetas, filhos. Meus filhos, vocês venceram por intermédio do Espírito Santo os falsos profetas que vêm lhes enganando. Deus é Deus, Deus é santo, é poderoso, porque maior é aquele que está em vós, meu irmão e minha irmã. Mas ainda só, maior é aquele que está em vós. Quem está em você, minha irmã e meu irmão? Quem está em mim? Quem está em nós? É o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Senhor Jesus Cristo após ser assunto aos céus, para estar conosco no nosso coração, na nossa mente, o nosso fazer, nosso levantar e andar. Amados, depois ele diz, do que aquele que está no mundo. Porque aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Versículo 5. Eles procedem do mundo por razão. Fala da parte do mundo e o mundo não os ouve.
Ele procede do mundo. Por esta razão, fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Tudo quanto falso profeta fala, inspirado pelo espírito das trevas, tudo que está no mundo faz a vontade do mundo. Eles ouvem e assimilam para si. Meus queridos e amados irmãos, eu quero vos dizer que a Bíblia só tem o essencial para nossa salvação. Minha irmã, seja como foi aquelas mulheres que serviam a Deus, seja simples, honesta, sensata, sem vaidade, sem socarrice, sem prostituição, sem adultério, sem pintura, sem tocar os seus cabelos. Tudo, meus amados, tudo aquilo que o mundo faz para chamar a atenção da humanidade não é pecado. Veja bem, o adultério não tem uma passagem que é crimes na nação. Entendeu? Porque se fosse um crime alguém pegasse alguém em adultério e matasse, estava andando livre porque era crime. A pessoa não é crime. A pessoa, amados, cortar seus cabelos, rapar o seu pescoço, pintar os seus olhos, as suas bocas, andar de seminuas, chamando a atenção da sociedade. Minha irmã, não é crime, você não vai ser presa por aquilo. A prostituição, lesbianismo não é crime. Você não vai ser preso porque você é uma lésbica ou homossexual. Está entendendo? Mas isso aí é pecado. E nós, como crentes, estamos na Bíblia. Tudo aquilo que o mundo faz. Você passou a noite bebendo em orgias, nas praias, nos hotéis, aonde quer esteja, 2 homens, 3 homens, 4 homens, não é crime. Nem o homem que está comprando a vida da mulher, o corpo da mulher, nem a mulher que está vendendo, isso não é crime. Você tem direito de ir e vir. Mas, meus amados, minha amiga, meu amigo, isto é pecado diante de Deus. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo e o mundo ouve. As drogas é crime e pecado. Por isso que as pessoas que passam droga ficam presas quando pegam. Mas uma porçãozinha só é uso, não é crime, não fica preso, é advertência. Mas é pecado, o seu corpo foi feito templo e morada do Espírito Santo. O povo de Israel, quando foi tirado e reentrado na terra prometida, foi promessa de Deus. Não faça nada que aquele povo que está lá no terra que eu tirei e vou entregar para vocês, tenha feito, porque eu lancei fora, porque fizeram, prostituíram, viveram como Sodoma e Gomorra. Todo tipo de pecado tinha. E se hoje o mundo está sofrendo as calamidades, é o pecado, o espírito do anticristo ter entrado na mente do homem e da mulher. Minha irmã, o seu corpo é santo, o seu corpo é morada do Espírito Santo. O seu esposo, o seu homem é aquele que você casou. A sua mulher é aquela que você casou com ela. E fez juramento até que a morte o separa. Amado, aqui não estou fazendo apologia contra divórcio, contra separação. Não estou fazendo apologia contra homossexualismo, contra prostituição, contra mentira. Porque no país tem direito de fazer todas essas coisas.
Eu estou dizendo para vocês que é pecado. E contra o pecado não deve lutar, tem que desviar-se do pecado, da aparência do pecado. Está entendendo, meus queridos? Versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós somos de Deus, minha irmã e meu irmão, nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Aquele que conhece a Deus sabe da santidade de Deus. Aquela irmã que Deus já levou e arrebatou e mostrou que é pecado. Para onde vai aquele que está em pecado, que pratica o pecado, que vive no pecado, que ama o pecado? Aquele que é de Deus e cometeu seus delitos e ouve esta palavra e dá crédito. Que conhece a Deus nos ouve, ele se ouve a palavra, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Se eu estiver distanciado, se eu estiver riscado do livro da vida, eu não vou ouvir esta palavra. Mas eu sou da parte de Deus, eu estou em pecado, eu cometi pecado, eu estou em fraqueza. Quando o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito, falar comigo, enviar a palavra como enviou o profeta a falar com Davi, o rei, eu dou crédito porque sou de Deus. Nisto reconheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amado, todo aquele que não é de Deus não dá crédito a esta palavra, mas todo aquele que é de Deus, ele dá crédito a esta palavra. Meus irmãos, você, minha irmã, nós, pastores e obreiros, olha para dentro do seu coração, olha para a sua mente. Você tem a mente de Cristo, meu irmão e minha irmã. 1 Coríntios 2, 16, a parte A. Nós temos quem julgou a Deus, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo ama o seu semelhante, desvia do mal e da aparência do mal. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo nos ama. Minha irmã, Jesus Cristo te ama. Ele tem dons para entregar nas tuas mãos. Ele tem sabedoria dos altos céus. Quem tem a mente de Cristo Jesus não vive na dimensão deste mundo. Ele está aqui de passagem, mas almeja a glória de Deus. Porque ele sabe aonde vai a sua alma. Se ele tombar hoje morto, se ela tombar esse corpo hoje, sabe que lá na glória tem casa preparada para si. Quem tem a mente de Cristo vive a eternidade, a partir do momento que voltou a aceitar a Jesus. Irmã, você sente o fogo do Espírito Santo no seu coração. Você sente a glória de Deus vindo sobre ti a cada dia. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, meus amados amigos pastores e obreiros, ai, se todos conhecessem a Deus, tivessem contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, pegasse essa palavra para orar, para meditar e colocar dentro do seu coração. No seu coração, meu irmão, tem o teu Espírito Santo. Oh, meus irmãos, pastores e obreiros, não queira partir para a eternidade num leito de enfermidade, abandonado
porque Deus o faz assim, para que a sua alma não seja lançada no inferno. Volte-se para Cristo, tenha a mente de Cristo, um coração puro. Tenha o Espírito Santo no seu coração. Quando você tem poder e alguém te ofender, perdoa esta pessoa, abraça essa pessoa, como Jesus Cristo fez com Judas no momento que ele mandou, que ele o traiu. Jesus Cristo te ama, meu irmão. Jesus Cristo me ama, minha irmã. Ora por este país, ora pelo nosso presidente, ora pelos governadores de estados, ore pelos prefeitos, ore pelos vereadores, ore pelos deputados estaduais, ore pelos deputados federais, ore pelo Senado, pelos juízes, pelos juizados, ore pelos empregadores das nações, ore pelos nossos jovens, nossas crianças, que é o futuro da igreja, ore pelos obreiros, pelos pastores na face da terra, ore por este mundo que jaz o maligno, ore pelo adulto, prostituto, afeminado, ladrão e salteador, estuprador e matadores. Ore por os homens passadores de drogas, viciados nas drogas. Ore pelas crianças, pelas famílias, Senhor. Ore a Deus em favor da família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para que Satanás não desmonte a família do Senhor. Que Deus fale em cada coração. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. E aonde estiver o enfermo e crer, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.